Deixa estar, não lhe ligues. Olha ali, desliga o som que já estou no ar. Olá, boa noite, como estão? Hoje é 385, acho eu. Ou 6. 386, não é? É 386. Sim. Tira o som, porque eu já estou no ar. O que é que eu escrevi aí? 386 ou não? 386, sim senhora. Olha que eu não vos estou a ver. Olá, José Almeida, boa noite. Ana Lopes Almeida. Ana Lopes, boa noite. Nélia Ferreira, eu deixei que hoje começava mais tarde. Olha que vocês aí desligaram a câmara. Eu não vos estou a ver. Cláudia Figo, como estás? Rosário Santos. Boa noite, irmã Ana Lopes. Vocês esperam um bocadinho que eu esqueci-me de fazer uma bomba. E eu tenho que fazer, está bem? Vocês sabem que eu estou no ar, hein? Você desativou a câmera e o microfone não me está a ouvir. Ligue tudo. Esperem um bocadinho, está bem? Só um bocadinho, que eu tenho que ir fazer uma bomba. Esqueci-me. Deixa. Não está aqui. Já estou aqui. Esperem só um bocadinho que eu já apareço. Estou aqui, vêem? Deixa-me cá fazer isto que eu me esqueço. Pronto, já está. Esqueci-me, mas agora já está. Olá, Rosário Santos, Cláudia Figo. Pronto, vocês já estão todos zangados porque eu... António Luís, um abraço. Tulia Beloso, um abraço. Deixa-me aqui desligar estes e ligar-lhes outra vez, que eles desligaram. Helena Reis, um abraço. É só desligar o microfone, não podem desligar a câmara. Senão eu não vos estou a ver. Só o microfone, onde está o microfone carregam. Pronto, já está, não mexerem mais. Senão eu não vos vejo. Deixem estar quietos. Bem, então, hoje vamos iniciar. Eu disse que começava às 22h20. Cá tinha a minha razão, nem me pintei nem nada, mas pronto, não faz mal. Hoje fica assim. E então eu vou começar e hoje eu quero falar só um bocadinho com vocês. Pois quero fazer as minhas coisas, porque eu tenho muito que fazer. Vocês agora não me vão ver que eu vou pôr aqui não me incomodar, porque senão quando mandam alguma coisa me incomodam. Também tinha esquecido. Nós não devemos fazer as coisas com pressa por causa disso. Que é muitos burros, toca algum lado de ficar para trás. Ó, menino Sérgio, esta semana quero-te cá. Teresa Simões, beijinhos. A todos beijinhos. Hoje quero-vos falar de uma coisa que vocês têm muitas vezes e não querem saber. Nós, na vida, muitas vezes arranjamos os nossos próprios problemas.
Às vezes porque estamos zangados connosco próprios, às vezes porque estamos zangados com os outros, às vezes porque estamos zangados com o mundo. E acabamos por arranjar problemas por futilidades simples. E nós não nos podemos dar a esse luxo. As coisas que o mundo está a atravessar são demasiado graves e demasiado importantes ao mesmo tempo para nós nos darmos ao luxo de nos incomodar com futilidades autênticas. Sempre, em relações, sejam elas quais forem, existe sempre um período que as relações não vão funcionar. Olá, filha, estás bem? Passaste bem o domingo? Diz alguma coisa. As relações não vão funcionar. E principalmente por causa dos desentendimentos que vocês têm uns com os outros. E por falta de diálogo. É muito importante. Porque muitas vezes nós pomos-nos a acusar as nossas desgraças aos outros quando elas estão em nós próprios. Nós precisamos ter uma grande consciência e errar, todos erram. Não há ninguém perfeito. Olá, Anselmo, boa noite. Não há ninguém perfeito. E nem nunca haverá ninguém perfeito. Nós estamos em evolução, estamos em crescimento, estamos a amadurecer. E nós temos que ter essa consciência. Portanto, qualquer tipo de relação, seja ela qual for, que nós enfrentamos, há de haver sempre ali um período nas relações que a relação se desequilibra. Mas esse desequilíbrio não pode ser nunca para pôr um fim à relação, seja ela de que tipo for, mas sim deve ser uma chamada de atenção para cada um de nós, principalmente para o eu, uma chamada de atenção que houve alguma coisa ou que nós aprovamos em determinada altura e não devíamos ter aprovado, compactuamos, ou então houve alguma coisa no nosso caminho que faz-nos passar por uma situação que nós temos que experienciar, independentemente do nosso querer ou do nosso não querer. Às vezes o nós não sermos responsáveis ao ponto de observarmos tudo o que se passa à nossa volta faz com que esses relacionamentos se desintegrem. E nós estamos na Terra não para isso, nós estamos na Terra para evoluir. E por isso, quando aqui estamos, mesmo socialmente, nós temos muitas batalhas a ultrapassar. E não é à primeira, nem à segunda, nem à terceira batalha que nós decidimos desistir do nosso próprio caminho. Erros, continuo a dizer, todos nós cometemos. Nenhum de nós é puro. E de nenhum de nós é perfeito. E de nenhum de nós é sábio completamente. Nós todos temos, individualmente, diversas competências. E essas competências não quer dizer que outros já tenham. Quando nós temos determinadas competências, somos mais responsáveis na resolução do problema. Uma pessoa que tem mais competências e a outra tem menos competências, a que tem mais competências tem de ser ao nível da que tem menos competências. É por isso que existe a desculpa, é por isso que existe o perdão, é por isso que existe a compreensão. Nós temos sempre batalhas e essas batalhas trazem-nos sempre uma mais-valia, quer queiramos, quer não. Nós às vezes demos tarde demais por isso. Nunca é tarde para nada, mas tarde demais nós damos por isso. Mas na altura nós ficamos extremamente irritados, às vezes chegamos a ficar irracionais nas nossas atitudes, porque nós não pensamos naquela altura e precisamos pensar. Isto é, ninguém vive na Terra sozinho. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém. Olha, eu preciso de todos. E todos precisam de mim. Dentro da área em que eu estou. De outras áreas poderão não precisar. Mas eu também poderei precisar deles nessas áreas. Portanto, tem que haver sempre uma troca de conhecimento. E nós temos que ter sempre muita calma, muita serenidade, porque senão nós não conseguimos viver em comunidade nem em sociedade. Também não devemos dar opinião só porque sim. Temos que dar uma opinião quando nós analisamos o facto.
Por exemplo, nesta coisa das vacinas, nesta coisa do Covid, nesta coisa do desemprego, nós temos que ver, temos que perceber exatamente porque é que eu agora me tornei desempregado. O que é que aconteceu para que eu agora ficasse desempregado? Foi só a falência da firma? Foi o meu comportamento? Foi a forma como eu me entreguei ao trabalho? Nós temos que fazer essas interrogações, temos que perguntar para nós próprios e depois auscultar, ou seja, ouvir os outros sem lhes perguntar muitas coisas, nem perguntar, que nós estamos muito preocupados connosco ou com os outros. Nós temos que fazer as coisas subtilmente, porque a mente humana, tudo o que é dito assim, cara na cara, a mente humana, a consciência, corta. Porque fica sempre as nossas próprias ideias. E nós não somos senhores da verdade. Ninguém é. Existem pequenas verdades que nós sabemos. Então utilizamos essas pequenas verdades. As grandes verdades são muito relativas e vêm de muitos lugares, ou seja, são muitas pessoas que constroem as grandes verdades. Mas elas são relativas. Então nós temos que perceber, se queremos uma vida melhor, se queremos passar do estado de sobrevivência para o estado de viver a vida, porque a maior parte de nós sobrevive na vida. E o objetivo é nós vivermos a vida na sua plenitude. E muitas vezes nós não o fazemos. Não o fazemos por causa dos nossos preconceitos, por causa dos nossos valores que não estão assertivos e por causa do desconhecimento das realidades. Não é só porque se diz. Nós temos que olhar, por exemplo, para uma pessoa e temos que ver as suas competências, temos que ver a forma como ela fala. Se é uma pessoa que fala tão mal dos outros, é porque ela não está bem com ela própria e não analisou o outro. Tem que se analisar o outro. Porque um pode muito bem ter que fazer a vida a correr desalmadamente. Nem saboreia a vida. Vai sobrevivendo. Mas não quer dizer que nós tenhamos que fazer a mesma coisa. Nós temos que aprender a viver a vida. Muitas vezes, às vezes nós não conseguimos ter filhos pela ansiedade que provocamos no nosso corpo. Evidentemente que os óvulos e os espermatozoides depois não vão combinar bem. Nós não conseguimos ser pais e nem ser mães. Se nós se acalmarmos e dissermos, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Ser uma coisa em conjunto com o outro, porque ninguém pode ser pai sem ter uma mãe. E ninguém pode ser mãe sem ter um pai. Não é? Tem que haver um homem e uma mulher, sempre para serem pais e mães. Há outras formas de ser pais e mães, mas para isso precisa de haver uma evolução. Por exemplo, uma pessoa que adota uma criança tem que ter uma evolução espiritual muito grande. Além disso, tem que ter uma evolução mental muitíssimo bem preparada. Porque a nossa sociedade só vê os filhos como se fossem filhos biológicos. E quando nós fazemos uma aperfilhação ou fazemos uma adoção, que são coisas totalmente diferentes, nós assumimos uma responsabilidade de que aquele filho é biológico nosso. Por isso é que muitas vezes nem se deve dizer, nem informar o filho de que ele é adotado. E as pessoas às vezes têm a mania de dizer, não, adotei esta criança. Não, não adotei nada. Tornei-a meu filho e é meu filho biologicamente. Não é realmente de sangue, mas ele é biologicamente. Porquê? Porque a partir do momento em que eu o trato, eu o alimento, eu o acarinho, eu o amo, eu vou com ele ao médico quando ele está doente, eu faço as coisas, eu estou a fazer o meu papel de pai, como se fosse um filho que saiu das minhas entranhas, seja eu homem ou mulher. A partir daí, ele será sempre o meu filho, a minha filha. O resto não tem qualquer tipo de importância. Tem a importância que vocês lhe dão. E para ser um bom homem ou uma boa mulher, tem que se ter esta consciência. Porque ao ter-se esta consciência, nós já fazemos as coisas completamente equilibrados. Senão, fazemos as coisas sempre ali com uma pontinha de dúvida e isso vai dar mau resultado no futuro. E não podemos. O mesmo se trata com marido e mulher. O mesmo se trata com irmãos. Ninguém escolhe os seus irmãos.
Podemos escolher a nossa família, escolhemos-la antes de vir, mas não quer dizer que aquela seja a nossa família verdadeira. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos podem não ser espiritualmente a nossa família verdadeira. Têm de ser a nossa família nesta existência. E como tal, nós lhe devemos todo o respeito, todo o carinho, toda a dedicação. Porque graças a eles é que temos um corpo para habitar. Portanto, marido e mulher, se houve uma determinada altura em que havia química e eles se uniram e provocaram a família, provocaram no bom sentido, ou seja, criaram a família, automaticamente eles já sabem, criando a família, ou seja, tendo filhos, há uma maior responsabilidade. Não é porque dá cá aquela palha que nós deixamos de gostar. Se em determinada altura, quimicamente e fisicamente encaixávamos, não é passado 3 ou 4 anos que vamos desencaixar. Se nós tivermos uma boa conversa com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, nós percebemos exatamente o que é que vai mal. E é aí escusamos de acusar nem Deus nem o diabo pelas nossas atitudes. As nossas atitudes são o que determinam a nossa personalidade. E são o que determinam a nossa evolução. Nesse caso, se nós não tivermos atitudes coerentes, atitudes responsáveis, evidentemente que vai correr tudo mal. Nem sempre as pessoas que são amigas se vão dar bem toda a vida, mas também não precisam se dar mal. Precisam de perceber exatamente qual foi o desligamento e quando é que se deu esse desligamento. E precisam de conversar. Evidentemente, se um não quiser conversar, não há conversas, mas não vamos estar uma vida inteira, mas ele era tão meu amigo e fazia estas coisas por mim e agora é meu inimigo, até diz mal de mim. Não, não vamos alimentar isso. Espiritualmente, se nós fizéssemos isto tudo que eu estou-vos a dizer hoje, nós éramos pessoas muito mais felizes na Terra. E mais, não andávamos a sobreviver, nós andávamos a viver a vida. E acabaríamos por ter realmente sempre alguém no nosso caminho. Porque há sempre alguém. Quando sai alguém, entra alguém. Quando entra alguém, nós temos que fazer um encaixe, mas temos que fechar o ciclo dessa saída de alguém. Isto acontece também no caso de nós quando perdemos as pessoas, quando morrem. Perdemos-los, nós sabemos que tudo o que nasce na natureza, inclusive nós, vamos morrer, então nós devemos, de vez em quando, durante a nossa vida, perceber que não vamos ter aquela pessoa sempre connosco. Eu não vou ter sempre o meu pai comigo, eu não vou ter sempre o meu irmão comigo, eu não vou ter sempre a minha mãe comigo, eu não vou ter sempre o meu amigo comigo. Um dia ou eu vou-me embora ou ele se vai embora. E como é que se define que essa relação foi saudável? É quando nós sabemos que as pessoas partem, nós aceitamos com amor e carinho essa partida. Temos que aceitar. E nós, ao aceitar, o nosso luto vai-se fazer muito mais rapidamente. E não ficamos doentes. E quando nós não aceitamos, nós ficamos terrivelmente doentes. Ficamos com depressão, ficamos desmotivados, queremos desaparecer da própria vida, queremos coisas horrorosas, sem necessidade nenhuma, porque está a explicação. O que nasce, reproduz-se, desenvolve-se e um dia morre. As árvores são assim, tudo o que existe na natureza é assim, tem um princípio, meio e fim, e nós, seres humanos, também somos assim. Por isso, o que nós temos que cuidar é saber escutar, saber ouvir, saber observar e saber acreditar em si próprio. É como aquelas pessoas que põem nas mãos de Deus tudo para resolver. Vê-se muito hoje na internet, muitas mensagens motivacionais, vê-se muito, ponha o seu nome, que a gente faz uma oração. Não, tu tens que fazer uma oração por ti próprio. Tu tens que orar. Eu posso orar por ti e tu oras por mim. É diferente, aí fazemos uma troca. Troca é essa porque estamos frágeis. Então eu digo, ora por mim que eu oro por ti. Para eu não estar a orar por mim próprio. Mas tem que chegar a uma altura que eu tenho que orar por mim próprio. Como tem que chegar a uma altura que eu tenho que me perdoar a mim próprio. Me interessa a mim perdoar os outros se não me perdoo a mim próprio. Não fecho o ciclo,
Continuo a viver em angústia, em depressão, continuo a viver em ansiedade. E isso não pode ser. Porque é que muitas vezes vocês pensam que se sentem mal e até dizem às pessoas, e há pessoas que o fazem, e eu também, se for preciso, faço, cortam o quebrante. Isso é uma questão da energia da inveja. Isso nos ataca porquê? Porque no fundo nós também temos um pouquinho, mesmo assim este bocadinho de inveja. E abrimos a porta. E às vezes estamos danados com essas pessoas. E esse danado abre, não assim, mas assim, a porta. E essa energia é atraída por nós. O que é que nós temos que fazer? É não atrairmos essa energia à nossa atmosfera. E aí andaremos muito melhor. Agora, por exemplo, imagina, eu estou muito frágil e posso escolher um santo qualquer que passou pela Terra, uma pessoa importante, uma espiritualidade importante, e posso me agarrar a essa espiritualidade. Sim, senhora, posso fazer, mas é sempre temporário. Porque eu se deixo agarrar muito, quer dizer que eu estou a retirar a minha própria responsabilidade, e a responsabilidade é santo ou é essa santa. Essa entidade espiritual. Estou a pôr nas mãos a responsabilidade da resolução de um problema que sou eu próprio que tenho que resolver. Os milagres existem quando nós os provocamos, não é quando os outros provocam. Eu posso te ajudar a provocar um milagre a ti. Mas ajudar é uma coisa, agora impor é outra. Dizer-te assim, não, tu tens de fazer isto, aquilo, aquilo outro, e se não fizeres vais ser a pessoa mais infeliz, como muitas vezes vocês ouvem outras pessoas a dizer. Não. É fazer o acompanhamento, é estar atento, ver as quedas. Então, muitas vezes dizer, olha, se fosse eu não ia por aí, mas tu queres ir, eu vou contigo. Mas aí já eu estou a assumir uma responsabilidade que também não é minha. Então tem que ser temporário. Tem que durar pouco tempo, porque senão aquilo vai provocar em mim a doença, o desespero, a desmotivação. Vai provocar a mim a verdadeira desgraça. Porque é que muitas vezes nós ficamos doentes fisicamente? Ficamos doentes fisicamente porque os nossos pensamentos mentais são de tal forma horríveis, no sentido do ódio, do rancor, da inveja, do ciúme, da maledicência, que isso acaba por provocar a própria mente, transmite uma má energia ao nosso corpo e acaba por provocar uma lesão num órgão. E nós ficamos doentes. Mas assim como ficamos doentes, nós também podemos ficar curados. É repensarmos aquilo que nos levou a ficar doentes. E não podemos dizer assim, eu fiquei doente por ti, por causa de ti, ou por causa de ti, ou por causa de ti. Eu fiquei doente por minha causa, porque dei importância a coisas que são perfeitamente fúteis e podem-se resolver. E não precisamos nem de Deus, nem do diabo. Precisamos é de ser nós próprios. Nós temos que nos reconhecer. Nós, quando se juntamos com alguém, seja marido e mulher, seja pai, mãe, seja irmãos, nós, quando se juntamos, é para aprendermos alguma coisa com esse alguém. Mas muitas vezes julgamos tão espertos, não julgamos inteligentes, julgamos tão espertos, que achamos que não precisamos de aprender nada com essa pessoa. Os sinais vão aparecendo ao longo da vida a dizer que nós estamos a proceder mal. Nós continuamos teimosamente a proceder mal. O que queremos que aconteça é inevitável o descalabro naquela relação. É inevitável. Porque só pode ser evitável se tu quiseres. Muitas vezes eu vejo pela internet, por onde se vai, quando faço as minhas pesquisas, e às vezes aparece, e vejo lá mesmo pessoas espíritas, que se dizem mesmo espíritas, a darem um tipo de solução a um problema que não é válida. Eu sei que muitas vezes as pessoas procuram soluções não são válidas, procuram soluções que lhes agradem. Eu também procuro. Mas só existem soluções que me agradem quando eu próprio quero ser agradado. Porque se eu não quiser ser agradado, não há nenhuma solução. Evidentemente que uma pessoa me pode ensinar, pode me falar sobre determinado assunto que eu desconheço, e eu, se tiver o espírito aberto e a mente aberta e o ser aberto para ouvir, eu ouço. Então tiro o melhor daquilo que eu ouvi e ponho em prática o melhor daquilo que eu vi.
Porque sou eu que tenho que fazer o trabalho. Não é o outro que tem que fazer o trabalho por mim. E muitas vezes nós pensamos mesmo que os outros têm que fazer o trabalho por nós. Que as individualidades espirituais têm que fazer o trabalho por nós. Que Deus tem que fazer o trabalho por nós. Não! Isso é errado. São horas, nós já temos conhecimento suficiente e já existe conhecimento suficiente na Terra para nós percebermos que temos que fazer essa mudança nessa cultura. Porque isto são culturas que vêm antes de nós nascer e muito antes, já estavam noutra vida que nós vivemos e vêm agora. E são horas de nós começarmos a transformar essa cultura para sermos pessoas melhores, mais evoluídas, mais crescidas, para não nos faltar o pão nosso de cada dia, para não nos faltar o trabalho, para não nos faltar os afetos. Nós temos muito trabalho a fazer, cada um de nós. Mas não podemos pôr esse trabalho nas mãos dos outros e dizer assim, minha Nossa Senhora, se tu fizeres, eu vou a pé ter contigo, eu vou a rezar 5 terços para contigo, se tu me fizeres isso. É a pior coisa que vocês fazem. Num momento de fragilidade, num momento de medo e de receio, sim, é válido fazer, mas tem que ser um momento muito curto, não pode ser um momento longo, porque se for um momento longo, tu ficas obsidiado. E é aí que vem a história das obsessões. Muitas vezes o Espiritismo diz-nos que as obsessões são feitas por seres espirituais em relação a nós. Algumas são e serão. Mas a maior parte das obsessões são feitas por nós próprios. E o Espiritismo e algumas pessoas de outra espiritualidade querem tratar essas obsessões que vêm do exterior para o nosso interior, quando não conseguem perceber que essa obsessão vem do nosso interior. Por exemplo, uma pessoa teimosamente que diz, eu quero aquele homem ou aquela mulher, e é só aquele homem que me serve, e é só aquela mulher que me serve. Não quer ter mais ninguém. Não está a dar a possibilidade que na sua vida percorra-se um caminho e um ciclo para haver outro homem e outra mulher que realmente está mais de acordo com a personalidade de um com o outro. Então vivem obcecados. Às vezes uma relação estraga-se e as pessoas têm a tendência a dizer assim, não, alguém fez aqui um processo de bruxaria e isso assim. Não! Nós é que fazemos esses processos a nós próprios. Quando nós deixamos de acreditar e dar valor a nós próprios, nós pomos num caminho de fragilidade e num caminho de facilidade. E é por isso que nós não somos felizes. E nem nunca conseguiremos, por mais coisas que tenhamos e por mais informação que recebemos, se nós não mudarmos um pouco o nosso interior, nós não conseguimos atingir o nível de felicidade que deveríamos atingir. E nós temos que começar todos a perceber isso, porque isso é uma forma de nós combatermos a pandemia, de combatermos a agressividade que existe hoje, de combatermos a criminalidade, os acidentes rodoviários, de combatermos, por exemplo, aquelas pessoas de poder e de força que querem dominar o país e o mundo e querem ter sempre o nosso apoio. Nós calando, às vezes permitimos que eles façam as porcarias que eles fazem. Nós não podemos isso. Porque somos nós que mantemos. O individual mantém tudo. O coletivo acaba por manter porque o individual está a manter. Porque no dia em que o individual deixar de manter, o coletivo também deixa de manter. E tudo vai abaixo. Então, quando tu vês um político a prometer-te secas e mecas, que tu vês que não tem razão de ser, evidentemente não é esse político que tens que seguir. Se tu vês um líder religioso a impor determinadas coisas, seja o Papa, seja o Bispo, seja o Padre da freguesia, seja os evangélicos, sejam os de Maomé, sejam quem for, quando eles começam a impor, eles já estão fora de uma normalidade que é a evolução humana e a evolução espiritual. Cá existem várias espiritualidades. O Maomé é uma espiritualidade, Jesus Cristo é uma espiritualidade, os anjos são outra espiritualidade, os arcanjos são outra espiritualidade, o sobrenatural é outra espiritualidade, e nós temos que estar, que nos adaptarmos
há melhor espiritualidade que nos traz a nós mais conhecimento e que nos traz a nós mais chamamento de atenção para connosco, depois da nossa análise, para nós podermos sermos livres. Porque nós viemos à Terra para sermos livres. Viemos à Terra para ter muito mais momentos de felicidade. E se nós pararmos um pouco, nós vimos que na Terra, desde que nasci, eu tenho a idade que tenho e vocês têm a vossa. E alguns até são mais velhos que eu. Vocês vão de reparar que realmente nós não evoluímos porque ficámos pegados a coisas. A coisas que não deveríamos ficar pegados. Porque ficámos à espera. Nós temos que criar o nosso próprio tempo. Vocês às vezes dizem assim para mim, muitos de vocês que me dizem, o seu tempo não é igual ao meu. Pois não, porque o meu tempo é o meu tempo. Além do meu tempo espiritual. Porque eu vivo entre dois mundos. Eu vivo no mundo material e vivo no mundo espiritual. Por isso é que eu não tenho uma vida como a vossa. Tenho uma vida diferente. Para essa junção ser perfeita. E isso é uma escolha, é uma aceitação. Por isso eu não posso refilar e nem ficar zangado com ninguém por causa de não ter uma vida realmente boa, não é? Viver, ainda andar no processo de sobrevivência por um lado, mas a viver por outro. E, portanto, vocês têm que tentar, pelo menos, têm que fazer uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas, 4 tentativas, as que forem necessárias, para serem completamente livres, para serem apaixonados, para serem apaixonantes ainda, e para serem pessoas com compaixão, com perdão, com caridade, e para serem pessoas que sabem perfeitamente que existem os valores humanos que têm que ser respeitados para a sociedade evoluir positivamente no nível humano, já não falo no nível espiritual, no nível humano. Ora, se nós não estamos disponíveis para essas coisas, não estamos disponíveis para termos muitos momentos de felicidade. E é aqui esta questão, por acaso, este fim de semana, calhou que refleti bastante sobre isto que vos estou a falar. E fui então ver o que é que se passava no mundo e pedi a algumas pessoas fora daqui que me esclarecessem determinados pontos que me fazem muita confusão. Nesta altura me fazem muita confusão. E, portanto, a conclusão que eu cheguei foi que nós não estamos a proceder bem para connosco. Não estamos a ser bons para connosco. E nós temos muitas capacidades. Imaginamos que ninguém está aqui na Terra pela primeira vez. Basta imaginar isso. Que já está aqui pela 10ª, pela 100ª vez. Portanto, já tem muito manancial e muito conhecimento em si próprio. É só uma questão de ir à sua inconsciência mais profunda, ao seu inconsciente, à sua essência, buscar esse conhecimento. E pô-lo em prática. Mas isso é muito difícil. Não é difícil, não. Nós é que tornamos as coisas difíceis. Por isso, há que ser mais simples. E há que ser mais respeitador por tudo aquilo que nos rodeia. Desde os animais, até às flores, até à floresta. Ouçam lá, um homem que vai pegar numa floresta o fogo, que mata, nem que seja 2 ou 3 pessoas, por ganância de madeira, poderá ser um homem de bem? Pergunto eu. Um homem que mata futilmente uma pessoa, só porque essa pessoa, por exemplo, anda com a mulher dele, que já não é mulher dele, mas que ele julga, poderá ser esse homem uma boa pessoa? Nós temos que pensar se somos boas pessoas ou não. E a partir do momento em que nós chegamos à conclusão que, afinal de contas, nem somos assim tão boas pessoas, há formas, e nós temos essas formas, para sermos boas pessoas. Mas agora, não são chapa 5, não são, saiu alguém que se lembrou de dizer que isto era assim, 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 então eu vou seguir. Nem a psicologia, por exemplo, nem a psiquiatria podem impor, e para mais são ciências, embora sejam ciências sociais, mas mesmo na matemática, nas ciências exatas, ninguém pode impor nada a ninguém. Ou se percebe aquilo que a ciência nos diz, ou não se percebe. Nós sabemos muito bem que as ciências médicas são ciências relativas, não têm a certeza das coisas. Vão tendo com a experiência.
E depois há pessoas que não são muito sérias, não são muito honestas. E é por isso que se gerou esta confusão nesta guerra biológica, perfeitamente desnecessária. Porque agora vem-me dizer assim, mas nós aprendemos muito com esta guerra biológica. Pois aprendemos. Aprendemos a respeitar os outros, aprendemos a não amar, aprendemos a ficar mais em solidão, aprendemos a ser mais egoístas, aprendemos a deixar de conviver, aprendemos a deixar de viver a vida, porque estamos extremamente preocupados, e com razão, de como é que vamos adquirir o dinheiro para pôr o pão na mesa, para comprar as roupas, para pagar a eletricidade, a televisão, a água, a luz, a internet, os seguros, os IMIs e os impostos indiretos e os impostos diretos. Nós estamos tão preocupados com isso que não estamos a viver. Então, mas quem é que nos está a dar essa preocupação? São pessoas que não são boas para nós. Digam o que disserem. Neste momento temos um Presidente da República que não está a ser bom para o povo. Tivemos um Primeiro-Ministro que não foi bom para o povo. Tivemos secretários de Estado, tivemos pessoas na Assembleia da República que não foram boas para o povo. E faz as perguntas assim, porquê é que não foram boas para o povo? Porque nós não estamos melhor. Porque nós não estamos a ganhar mais, porque nós perdemos poder de compra, porque nós deixámos de poder sermos felizes, porque nós deixámos de poder ter a liberdade, e ao deixámos de ter a liberdade, e fomos obrigados a calar-nos, deixámos de ter a liberdade porque a Constituição não foi cumprida. Tão simples como isso. Então agora vou pôr nas mãos de Deus a responsabilidade do que está a acontecer no Portugal, em África, na América do Sul, na Europa, na América do Centro, na América do Norte. Vou dizer, Deus, tu és culpado disto tudo. Não! Nós temos a nossa responsabilidade e se há alguém que é culpado, somos nós. Porquê? Porque não demos atenção a nós próprios. Nós não gostamos dos nossos olhos, não gostamos da nossa cara, não gostamos do nosso rosto, não gostamos do nosso sexo, não gostamos das nossas mamas, não, do nosso peito, desculpa. Não gostamos do nosso osso, não gostamos das nossas mãos. Nós não gostamos. Nós temos que aprender a ver a beleza que temos. E a beleza não é aquela que aqueles grandes estilistas dizem, tem que ser assim, e fazem aqueles vestidos, aqueles fatos, e tem que ser assim, que aquela magreza. Não. A beleza está na atitude e na forma que nós construímos a vida e vivemos a vida. E aí está a beleza. É giro estar-se deitado com uma pessoa que seja perfeita. Mas no interior dessa pessoa, ela é manipuladora. Não se preocupa com a outra pessoa, afinal, com quem está. É egoísta. Acha que pode controlar. Então vale a pena ela ter aquela beleza e nós nos deitarmos com ela? Não vale. Então nós temos que conversar. E as coisas têm que mudar. E somos nós os responsáveis por essa mudança. Não é mais ninguém. Se vocês estão à espera que os outros mudem para vocês mudar, estão numa linha completamente errada. Se vocês começarem a mudar, aí garantidamente o milagre da vida se faz e os outros mudam. Muitas vezes eu ouço dizer e vê-se, uma pessoa não consegue mudar o mundo. É verdade que não. Será? Será que uma pessoa não consegue fazer uma certa diferença no mundo? Quantos cantores, quantos compositores, quantos atores, quantos futebolistas, quantos do teatro, quantos políticos, existiram muitos, fizeram a diferença. Não levaram avante o grande sucesso, mas fizeram a diferença. Ainda hoje se fala neles como um exemplo. Depois, evidentemente, se nós começarmos a fazer a diferença, outros também começam a fazer a diferença. E outros também começam. E os outros também começam. E quando fomos a ver, o coletivo mudou por completo. E assim, já não nos é passado um atestado de burrice e de ignorância. Porque nós não o somos. Há pessoas que dizem assim, mas tu tens, outras pessoas, tens um curso superior, és doutorado.
Mas, ó meninos, isso é só naquela área. Eles são sábios naquela área, nas outras áreas são os pobres. Na área das relações humanas, eles são os pobres. Na área, às vezes, nas relações conjugais, são os pobres. Na área das relações familiares, eles são os pobres. Então, o que me interessa a mim? Eu interessa-me respeitá-los só naquela área. Eles são doutores, e são engenheiros, e são não sei o quê, naquela área. E tu, por não seres naquela área, não tens outras áreas, de certeza, podes ter só a 4ª classe, ou podes só saber ler e escrever e seres alguém com grandes competências noutras áreas. Na área social, na área da família, na área das relações intrapessoais, em muitas áreas, tu tens competências. E ele só tem naquela área, o médico só tem, às vezes as competências dele é mesmo só naquela área, até nas relações pessoais. O médico não está habilitado para ser médico. Por isso é que os médicos muitas vezes dizem, não se preocupe, isto é disto, é daquilo, é daquilo outro. Mas o médico fez o exame, o médico fez o estudo, o médico ouviu-vos, o médico deu-vos atenção. Se deu, tudo bem. Agora, se não deu, só porque ele é médico pode fazer assim, desculpem, mas não é um bom médico. E isso remete-nos aos juízes, remete-nos à polícia, remete-nos à GNR, remete àqueles que trabalham, por exemplo, nas finanças, na segurança social, noutros organismos do Estado. Remete-nos a isso. Um bom fiscal das finanças pode ser muitíssimo bom como fiscal das finanças, mas pode ser uma má pessoa em relações interpessoais. Ser uma pessoa que olha para a lei e olha para o indivíduo, mas não vai ver a dificuldade que o indivíduo teve em fazer aquele negócio, a dedicação. Os grandes homens que enriquecem, eles lixaram a vida a muita gente e nós apoiámos-los. Porque no momento de precisão, quem nos vai ajudar é os agricultores os mais pobrezinhos. Por isso é que vocês têm que se abrir rapidamente, têm que se encontrar rapidamente e têm que fazer alguma coisa por vós rapidamente. E sempre tendo consciência. Não podemos estar em afinidade com pessoas que nos destroem. Com pessoas que nos botam para baixo. Desculpem a linguagem, mas é mesmo assim. Nos botam para baixo. Com pessoas que não nos valorizam. Com pessoas que não nos dão atenção. Com pessoas que não nos dão afetos. Porque nós aí estamos a ficar obsidiados pela própria energia e não é por seres espirituais. E é isto que muita gente não explica e não quer trabalhar esse campo. Mas é esse campo que tem que ser trabalhado para nós termos uma boa semana e para nós termos muitas boas semanas e termos muito bons meses e muito bons anos. Porque senão nós acabamos por passar 2 meses felizes e os restantes dos meses muito infelizes. E isso não é vida para ninguém, e por isso esses pensamentos de loucura, essa forma, agora eu vou tirar a minha vida, vou-me mandar num poço, vou-me pendurar numa corda, dou um tiro, e vou dar um tiro àquele, e um outro tiro àquele, vou dar uma carcaça-porra àquele. Nós não somos selvagens. Nós somos seres humanos. E cada um é igual a nós. Pelo menos no corpo é igual a nós. Se eu cortar o meu dedo e eles cortarem o dedo deles, a dor é igual. Eu posso ter uma dor mais intensa e eles menos intensa, mas é igual. Eu vou ficar sem dedo e eles também. Se nós analisarmos o sangue e tirarmos o sangue, o meu sangue pode dar para dar uma pessoa e o sangue de outra pessoa pode dar para mim. Há um complemento. Lá está. Nós não podemos viver e fazer todas as coisas sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, mas não no sentido destrutivo e nós conseguimos ver. Nós muitas vezes sentimos, quando alguém chega ao pé de nós, que essa não é uma pessoa muito boa. E nós damos-lhe guarida. Nós acabamos por alimentar de outra forma a pessoa. E ela, quando apanha o domínio, nós demos-lhe a ponta do dedo, quando ela apanha o domínio, já apanhou o braço e o nosso corpo todo.
E quem fica mal somos nós. Ficamos doentes, ficamos desanimados. Como, por exemplo, os bens materiais. Há muita gente que diz, temos que desapegar. Não temos que desapegar, eles fazem parte da vida material. Eles fazem parte da vida terrena. É normal todas as pessoas terem internet. É normal todas as pessoas terem um bom telefone e saberem trabalhar com ele. Um bom computador. É normal as pessoas terem uma casa boa para se recolher o seu corpo do frio, do vento ou do calor. É normal, isso são as coisas normais da vida. É normal ter um bom fato, uma boa roupa. É normal. Agora, não é normal quando nós entramos em exagero e quando nós ficamos muito escandalizados porque aquele consegue e eu não consigo. Mas eu quero lá bem saber se aquele consegue. Eu primeiro tenho que ir analisar como é que ele conseguiu. E se eu for analisar, vou ficar tão desiludido, que me deixa ficar aqui e então deixa-me lutar de outra forma. Mas às vezes nós não analisamos nada e dizemos logo meia dúzia de besteiras. E esse é o grande erro. É como vender. Há pessoas que têm uma capacidade de vender tudo, até vendem a mãe, o pai, o filho, o sobrinho, aquilo que existe e aquilo que não existe. E toda a gente gosta dessas pessoas, apoia essas pessoas. Não! Quando eu tenho que vender um produto, eu tenho que ter consciência que estou a vender uma coisa que é para o bem comum. E que o produto é muito bom. E se o produto é mais barato, ainda melhor, porque assim toda a gente vai ter acesso a ele. Se o produto é muito caro, eu tenho é que discutir com quem fornece e criou o produto um preço que seja acessível para a maioria, não é para uma minoria. Podem chamar isto de ideologia, utopia, podem chamar o que quiserem, mas esta é a realidade do mundo. E quando nós não tivermos a consciência que esta é a realidade do mundo e pormos com consciência isto a funcionar, nós não vamos chegar a lado nenhum. Por isso há mulheres que são prisioneiras. Há mulheres que vão ser mortas. E os governos vêm a dizer, não se pode. Se foram eles que criaram as condições para essas mulheres serem mortas, esses filhos serem mortos, aquelas pessoas suicidarem-se, aquelas pessoas terem doenças horríveis. Foi os próprios governos que criaram essas situações? E depois fazem exigências feitas parvas e estúpidas. Como nós, às vezes, sem querer, fazemos exigências a outras pessoas. Por isso é que temos telhados de vidro e às vezes ficamos calados porque pensamos mesmo isso. Olha, afinal de contas eu também sou uma boa trampa, porque eu também fiz isto e fiz aquilo e fiz aquilo outro e aproveitei isto e aproveitei aquilo e fui por este caminho que não devia de ir. E depois então tenho medo de falar com medo que as outras pessoas descobrem. Por isso nada melhor que nós termos a consciência tranquila, nada melhor que nós fazermos as coisas bem feitas e nada melhor que nós sermos mais felizes do que aquilo que somos e vivermos a vida e não andarmos a sobreviver. E nada melhor do que ao fim de uma etapa da vida sabermos exatamente que cumprimos com o nosso papel, que atingimos o nosso objetivo e que realmente estamos diferentes de quando chegamos a este mundo. Isso é a coisa mais importante. E fico-me por aqui, nesta reflexão de hoje, que foi mais uma refilação, uma reflexão, por acaso até é uma reflexão bonita, eu gosto, e eu acho que se refletir bem, chegarão aos pontos que são necessários para vocês darem a volta à vossa própria vida. Vamos lá, hein? Força, coragem, determinação, persistência. E não submissão. Isso não existe. Isto existe porque eu quero que exista. Por isso, se sou eu quero, eu tenho que fazer com que isso deixe de existir. Ok? Vamos passar à oração. Tenho que beber água primeiro. Vamos passar a oração. Bondosa espiritualidade, sobre nós venhas e em nós despertes aquilo que nós temos adormecido e que precisamos de usar para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, para crescermos, para nos entendermos uns aos outros, para nos entendermos a nós próprios e para realmente ficarmos preservados de qualquer mal, de
qualquer inconveniente que possa realmente atrapalhar ou travar o processo da nossa vida. Nós precisamos mesmo de despertarmos, nós precisamos mesmo de nos encontrar. Nós não vos pedimos que fazeis o trabalho por nós queremos fazer o nosso trabalho. Usai as vossas armas, que é o amor mais puro de todos os amores, a energia mais pura de todas as energias e a luz mais pura de todas as luzes. Usai sobre nós, para que nós tenhamos a capacidade de desobstruir tudo aquilo que nos está a obstruir. Para que nós tenhamos a capacidade de alcançar o nosso objetivo, de termos consciência que temos que realmente passar as batalhas que estamos a enfrentar, com calma e com serenidade. Evidentemente, estando rodeado da vossa presença energética, para nós será sempre melhor, no sentido de que nós assim descobrimos mais rapidamente aquilo que nos está a afetar e aquilo que está a travar a nossa própria evolução em todos os domínios. Sabemos sempre e temos essa consciência que não sois vós que tendes que resolver os problemas criados por nós enquanto seres encarnados. Faz parte da escola e de passar de classe nós vivermos estes problemas, mas sabemos que, tendo-vos como nossos companheiros espirituais, tendo-vos a vossa energia em afinidade com a nossa, nós sabemos que a nossa probabilidade de resolvermos mais rapidamente qualquer tipo de problema ou obstáculo que estamos a ultrapassar é uma probabilidade de mais de 80%. E isso nos basta. É por isso que todos os dias da nossa vida nós vos invocamos, nós emanamos para o espaço toda a energia, as nossas preocupações, não para que sejam resolvidas por vós, mas para que sejam resolvidas por nós próprios. O mais que poderá ser feito por vós é quando desencarnamos e muitas vezes nos perdemos no caminho e ficamos ainda muito agarrados aqui a este espaço em que habitamos outrora. Aí é que nós precisamos do vosso auxílio para despertarmos rapidamente, para seguirmos para a pátria espiritual. Também aí necessitamos mesmo que vós lançais os fluidos de amor sobre os familiares que ficaram em dor e sofrimento, para que eles possam ultrapassar também essa dor e esse sofrimento e para que eles possam compreender que nós estamos aqui de passagem, que nada é absolutamente nosso, que tudo nos é emprestado, que nós somos responsáveis pelo uso que damos às coisas e que nós é que temos que fazer alguma coisa por nós. Mas sempre, sempre, visita nossas casas, que são as casas do nosso corpo, e abençoai o nosso corpo, energizai-o, que é a casa nossa própria, de nós próprios. Muitas vezes os homens e as mulheres pensam que se roubam os corpos uns aos outros. Mostrai-lhes da melhor forma que cada corpo é construído para aquela essência. Ninguém rouba a ninguém e ninguém vem ocupar o lugar de ninguém. Todos vêm ocupar o corpo e a família que escolheram. Se às vezes são recusados pelas famílias, existem outras famílias que estão ansiosas de nos receber. E é por isso que a nossa gratidão deve ser constante. E é por isso que nós vos agradecemos. E nós agradecemos a todos os homens, mulheres e crianças. E nós agradecemos ao próprio planeta Terra. Mas, sobretudo, temos uma gratidão enorme para com a nossa pátria espiritual e não queremos de maneira nenhuma esquecer essas vivências que tivemos ao longo das nossas existências. E vós aí tendes um papel fundamental para cada um de nós. Abençoai-nos, porque nós também nos conseguimos abençoar uns aos outros. Dai-nos um pouco de atenção, porque nós também daremos atenção a nós próprios e aos outros. Tocai-nos, porque nós também tocamos-nos a nós próprios e tocamos os outros.
harmonizai esta terra em desequilíbrio. Esta energia que está passando, que está tão a desequilibrar tanto o homem, tanta mulher e tanta criança, precisa de ser harmonizada. E confessamos que isso está mais nas vossas mãos do que nas mãos dos homens que tinham a responsabilidade de fazer alguma coisa. Porque eles têm outros interesses, estão virados para outros lados. Nem sequer pensam que não estão a tratar das suas mães, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós e daqueles que já foram seus familiares noutras existências aqui mesmo, neste planeta Terra. Amerceia-te de nós, ó Criador dos Criadores. Sejas mitologia, sejas verdade, sejas fantasia. Amerceia-te de nós, para que nós possamos despertar a nossa própria força e possamos lutar e desbravar o nosso caminho. A nossa imensa gratidão e o nosso imenso amor. Para vós, em vós e em nós. Bem-haja, amigos espirituais. Bem-haja sobrenatural. Bem-haja subjetivo. Bem-haja criadores. Bem-haja todos aqueles homens e mulheres e crianças que estão incessantemente a trabalhar para o bem comum. E bem-haja a nós, que pelo menos vamos tentar e vamos recomeçar tudo de novo com a experiência que já temos. E dou por terminada esta jornada de oração. Não sei quando voltarei, se amanhã, se terça, se quarta, se quinta, se sexta. Mas ainda voltarei antes de sexta, depois voltarei sexta e domingo. Desejo a todos uma boa semana, mas uma semana de reflexão, porque as coisas no mundo estão mesmo mal. E precisam da nossa reflexão. E precisam da nossa reflexão para ficarem bem. E nós todos temos que as pôr bem. Eu tenho confiança em vós. E eu creio em vós. Mas creio também nos nossos amigos espirituais e na espiritualidade superior. Uma santa e boa noite para todos. Um bom início de semana. E que vos seja concedido o que vos for devido. E que vos seja concedido o que vos for devido, e que vos seja concedido o que vos for devido. E as bênçãos sejam sentidas em cada um de vós, independentemente de estardes agora aqui comigo, ou de mais tarde estardes comigo, ou estardes comigo do outro lado da vida. Muito agradecido. E amor e gratidão.